Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Mais um podcast Fora do Cubo. Hoje, um convidado de novo, super especial, porque aqui só senta gente especial, né, Guga? Com Não certeza. tem, aqui a gente não convida ninguém que a gente, né, Não é qualquer um, não conheça é ou qualquer não um. admira, não é qualquer um que entra aqui que senta nessa cadeira. Exatamente. Antes de qualquer coisa, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores do Castro Tintas, Glass House e Exceleds. Falaremos deles logo mais. E Denise Bueno aqui. Guga Cordeiro aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, um bom período para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que está trabalhando, está para dormir, não sei. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Quem é que temos de patrocinadores então, Denise, apoiando esse podcast maravilhoso que traz conhecimento e cultura no ramo da construção civil? Temos aquela que deixa a nossa vida mais colorida, a nossa vida mais alegre, mais feliz, a do Castro Tintas. Excelente, que não é só uma loja de tintas, né? Tem muito mais do que isso, é focado em arquitetos, é focado em você, especificador. Se você quer só tinta, qualquer loja te atende. Agora, se você quer algo diferente, do Castro Tintas está lá para isso. Atendimento excepcional. Quem já trabalhou com ele sabe do que a gente está falando. Exatamente. Temos também a Glass House, muito mais que uma vidraçaria também. Com certeza. Né? Tudo relacionado a alumínio e vidro, eles têm. Eles né? têm. Mesma questão da do Castro Tintas. Não é só vender um vidrinho ali, te atender. É um atendimento especializado, com especificador, focado em arquiteto, para um trabalho diferente, para te ajudar na obra e não te causar mais problemas. Exatamente. E por último, mas não menos importante, nós temos a Exceleds. Uma loja de iluminação, também especialista em atendimento de arquitetos. Vocês viram que a gente não traz nenhum geral aqui, né? Só lojas especialistas para apoiar o seu trabalho arquiteto. Eles têm iluminação técnica, iluminação decorativa, eles têm light designer dentro da empresa, então podem te dar um suporte total. E também temos o Arquitesk. Fomos cobrados porque a gente não falava do Arquitesk, que é uma empresa que está conosco desde o começo no podcast. Exatamente. A gente achou que o pessoal já estava acostumado, mas fomos cobrados. Obrigado pela cobrança. Tem o Arquitesk também. O que é o Arquitesk, Denise? O Arquitesk é um sistema de gestão específico para arquitetos, para o nosso nicho. Então, no Arquitesk, o arquiteto ele pode precificar de forma assertiva, ele já tem ali todo um banco de horas, já baseado no know-how de grandes escritórios de arquitetura, e também você pode fazer sua gestão de tarefas, de projetos, de equipe e tudo mais aí do nosso dia a dia como gestores de um escritório de arquitetura, né, Guga? Excelente. Então, para a gente começar, já vamos pedir para o pessoal curtir, né? Curte esse programa, já se inscreve no canal para trazer mais vídeos como esse para você, para o YouTube te lembrar sempre. Mas toda quarta-feira, 4 horas, estamos aqui. Estamos aqui. E quem está conosco hoje, Denise? Hoje nós temos aqui conosco Marcelo Castro. Marcelo Castro. Da do Castro Tintas. Exatamente. Então, quando a gente falou aqui que a do Castro é uma excelente loja, tem um atendimento excepcional e quem já trabalhou com ele sabe que isso é verdade e a gente não falou aqui só para rasgar seda porque ele tá aqui não, é porque é a real e a gente sabe que por trás de um grande atendimento, por trás de uma empresa que funciona muito bem, sempre tem um grande gestor, a gente sempre tem uma grande história para a gente aprender, então eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender com ele hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Dê, Guga, pela oportunidade. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Espero que vocês aí gostem e também se inspirem no que eu tenho para passar aí para vocês. Show aí, de bola. Guga, dá uma apresentada aí, né? Vamos, mas antes pedir pro Marcelo virar a ampulheta aqui, né? Verdade. Pô, a gente ter o norte, 1 hora de conversa. Valendo. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a história do Marcelo, né? Como empresário, como pessoa, como... Não vou dar spoiler aqui, deixar para ele falar. Do Marcelo jovem até o Marcelo empreendedor. Como é que foi esse caminho? O que você passou? O que passou na sua cabeça? Mudanças
de 880, né, na vida. O que fez o Marcelo chegar onde ele chegou hoje? Empresário de sucesso, com família, filhos. Vou deixar contigo, cara. Se eu falar alguma coisa aqui, nós vamos dar o spoiler da parte mais legal, então é melhor você já contar. Beleza, eu vou apresentar o Marcelo de hoje. Tá? Hoje eu sou empreendedor, sócio da do Castro Tintas, né? Eles já falaram muito bem, melhor que eu falando sobre a empresa, né? Eu sou pai, marido, esposo da Rúbia e pai do Romeu. Romeu chegou em janeiro, faz quase 5 meses, está entre nós. Então estamos aí no desafio das noites, né? E no desafio de tocar tudo mais que a gente tem aí de empreendimentos. Minha esposa é arquiteta também, então eu vou contar um pouquinho lá na frente a contribuição dela para tudo que a gente tem vivido hoje. E para chegar nesse ponto aí, tiveram muitos tombos, muitos erros de percurso, e eu vou estar compartilhando aí com vocês um pouco do meu trajeto. Adoro tombo, não tem nada que ensina mais do que esses tombos, os erros. A gente muitas vezes, talvez alguém aqui esteja passando por isso, se vê numa situação que você não vê para onde ir, meio perdido, né? E eu passei por isso até me encontrar, né? Saber onde é o meu caminho. Né, eu tive alguns desses caminhos aí que me ajudou a fazer as decisões corretas que eu tenho hoje. Que legal. Excelente, Marcelo. Mas vamos lá. Tive uma experiência de vida muito marcante para mim. Né? Quando moleque, aqui, morei sempre em Maringá, né? Cresci aqui. Eu sempre gostei de jogar futebol. Né, como a maioria dos brasileiros, né, gostam de jogar uma bola, já pensei em ser profissional, e sempre lá atrás meu pai falava, Marcelo, foca nos estudos. Profissional é um lugar que não dá muito certo, é difícil, e você focando nos estudos, você tem sucesso. Beleza, fiquei com isso na cabeça lá atrás, e quando me formei no ensino médio, já começando a faculdade aqui em Maringá, e eu jogando bola, já jogava, né, um nível mais avançado, amador aqui na região, eu recebi uma oportunidade de bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos. E essa bolsa contemplava eu ganhar todo o estudo, moradia, alimentação, roupa, tudo que eu precisava. Se fosse ver, para um investimento seria um valor muito alto que minha família não tinha condição. Então, através do futebol, eu tive a oportunidade de fazer um estudo no exterior. E eu embarquei para os Estados Unidos. E lá eu fiz minha graduação, né? Tive as minhas dificuldades em relação à língua, em relação ao método de estudo lá, que é muito diferente, muito mais desafiador e muito mais... uma cobrança muito maior do que a gente está acostumado aqui. Né? Então eu fui para lá nesse desafio a princípio eu queria ser jogador, né? Pensava nisso, mas eu uni o estudo junto com a parte do futebol. E eu fui focado no futebol, falar, vou jogar bola, né? E eu tenho a bolsa, mas eu vou jogar bola. Daí eu comecei a treinar, comecei a me preparar, e eu descobri lá que para eu ser um jogador, e isso é muito legal do ensino lá nos Estados Unidos, eu teria que ter boas notas. Teria que ser um aluno exemplar, não poderia faltar nas aulas, não poderia badernar, senão eu perderia minha bolsa. Então, aí, através de um pensamento, a princípio, errado, eu comecei a aprender o caminho certo, né? Que se eu não dedicar, se eu não fizer o meu melhor, não só na parte que eu gostava, né? E ainda gosto do esporte, mas também na minha carreira, nos meus estudos, eu não ia a lugar nenhum. Então eu comecei a conciliar, né? Conciliar os estudos com o futebol. E, né, no início, claro, a questão da língua foi muito difícil, porque a gente aprende uma coisa aqui e na prática é totalmente diferente. Né? Para mim, né, eu cheguei lá, os professores falando, parecia grego. Né, uma língua que eu nem imaginava. E eu comecei a ter que estudar, eu tinha que ter uma nota mínima para passar, e fui, e consegui elevar minhas notas. Quantos anos você tinha aí? 19 anos.
e consegui começar a me destacar também na parte acadêmica, né? Em resumo, no final da conclusão do meu curso, eu tive um aproveitamento de quase 90% da média geral das notas, graças a esse insight, esse direcionamento que eu tive lá. Sim. Não foi um período fácil, foi, né, eu saí de casa, a primeira vez que eu saí de casa, né, morando em Maringá, numa cidade do interior, e mudando para fora. Mas junto com essa experiência que eu morei fora, estudei, eu aprendi muita coisa que eu levo para minha vida hoje. Né? O primeiro aprendizado foi que às vezes você tem um planejamento de caminho, no meu caso eu queria ser jogador de futebol, e que Deus pode proporcionar outra coisa que venha a ser muito melhor. Né? E hoje é o resultado que eu tenho hoje, e se não fosse um direcionamento, eu não teria, talvez eu teria tomado as decisões erradas. E enfrentar esses desafios da língua, das notas, da cultura, me fez trazer para o mundo de hoje muita flexibilidade em relação a algumas coisas, decisões na parte de empreendedorismo, lidar com pessoas diferentes. Né? Um exemplo, eu tinha, só no meu time de futebol, fora outros esportes, tinha em torno de 10 nacionalidades diferentes, né? Então, pessoas de culturas diferentes, de estilos diferentes, que hoje, na minha empresa, eu tenho também pessoas, apesar da mesma cultura, com vivências diferentes, com histórias diferentes, que eu consigo lidar melhor com cada uma delas, porque eu aprendi a criar mais empatia. Mas hoje eu tenho amigos em Israel, tenho amigos na África, tenho amigos na Suécia, na Alemanha, no México, tudo por conta dessa conexão que a gente teve, né? E Deixa eu só te interromper um minuto, Marcelo, porque às vezes não é todo mundo que entende como é que funciona o esporte nos Estados Unidos, né? Então, você se formou em administração lá pela faculdade, e o esporte nos Estados Unidos, você me corrija, por favor, eu sei de linhas gerais, né? Você sabe mais específico. Para virar profissional, o cara nos Estados Unidos, ele precisa passar pelo college, né? Ali pela parte da faculdade, jogar os campeonatos que são fortes, igual o para se formar para depois, ou no quarto, quinto ano, ele ser draftado, que fala, né? Que é ir para a liga profissional mesmo. Isso. E a galera que tá na faculdade jogando, os jogos é como se fosse profissional mesmo, né? 40 mil, 30 mil pessoas assistindo, a cidade apoiando, estado contra estado. É uma liga que vocês viajam os Estados Unidos inteiro jogando pra tudo que é lado. Sim. É como se já fosse um esporte profissional mesmo. E aí eles cobram essa parte da nota justamente para que o moleque com 18, 19 anos não ache que ele é alguém já e não tem outra palavra, né? Perca a cabeça. Então eles ensinam a ter moral, ética, família, tanto é que você vê os profissionais nos Estados Unidos de futebol americano, basquete, o próprio futebol, eles entram na liga profissional casado, com valorização de família, eles têm a base na cidade, né? A cidade apoia o cara, ele é amigo de todo mundo, não é essa loucura que a gente tem no Brasil, né? De jogador com 18 anos é perdido, é balada e tudo mais. Então, isso tudo, esse processo que você passou também, já foi uma mudança gigantesca do que a gente vê do futebol brasileiro, né? Da organização do futebol brasileiro. Eu creio que esse foi o principal motivo do meu pai ter falado aquilo lá atrás. Não seja jogador de futebol, né? Vai para os estudos. Mas os Estados Unidos consegue conciliar dessa maneira. E você colocou muito bem, lá existem as ligas universitárias, divisões também, como aqui no Brasil, tem primeira, segunda, terceira divisão, e lá tem chama NCAA, que são a primeira, segunda e terceira divisão. E a minha faculdade estava na primeira divisão, tem mais visibilidade. E daí nessa questão de ser chamado para ser profissional, são os destaques das universidades que são chamados. E a visibilidade que você fala é que passa na TV, né, cara? Passa na TV. ESPN transmite todos os jogos. É uma liga profissional mesmo, só que de estudantes. Tem patrocínio das marcas Adidas, Nike, essas grandes marcas nacionais, inclusive a nossa universidade era patrocinada e eu tinha todos os aparatos que eu precisava para poder praticar o esporte. Legal. Né? Então,
eu falei um pouco da parte acadêmica, que eu tive o sucesso depois de muito perrengue, e a parte do esporte também foi muito boa, né? Por 2 anos no campeonato que a gente participa lá, eu fui eleito como o jogador do ano do campeonato e tive nome nacional como, na época eu era zagueiro, como o 3º melhor zagueiro dos Estados Unidos, né, no ranking nacional. E daí, quando eu estava no último ano de graduação, eu recebi uma oportunidade eu fui drafted, que é o que você mencionou, para um time lá de Colorado Rapids. Então, eu fui convidado para fazer uma pré-temporada com eles, a fim de, se eu fosse aprovado, eu receberia o contrato. Não pensei 2 vezes, eu fui para lá, né? Isso era o ano letivo lá, do meio do ano nosso aqui até o meio do ano do ano seguinte. Então começa em setembro, vai até maio mais ou menos. Isso era em dezembro. Então eu estava aqui no Brasil nas férias de verão nosso e de inverno deles. Quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia, eu já nem fui para a faculdade, eu fui direto para a pré-temporada. E eu tinha as aulas, né, para fazer. Daí eu consegui falar com os meus professores, recebi uma oportunidade. Fui o primeiro aluno na história da faculdade a ser chamado para um time profissional. E eles concederam esse tempo aí para eu fazer a pré-temporada. Então eu fiquei 1 mês lá treinando, né? Eu terminei esse 1 mês já treinando com o time titular e recebi um contrato para jogar profissional. Eu fiquei naquele dilema, né? O que eu faço? Tem algumas questões envolvidas e eu sou muito grato a Deus pela decisão que eu tive. Esse contrato eu poderia assinar e já virar um jogador profissional, morar lá em Colorado, conviver com atletas de alto nível. Na época lá quem jogava, o Kaká estava jogando no Orlando, tinha outros nomes grandes que estavam lá nesse ano. E o contrato, ele já tinha um valor lá especificado, que é um valor inicial, porque o jogador que vem da faculdade é um jogador iniciante, né? E tem teto, né? A liga tem o teto de gasto. No ano seguinte, que eu vou desenrolar a conversa, mas no ano seguinte o teto quase mais que dobrou, na verdade, né, de valor. Mas não foi o valor a questão da minha decisão. No contrato, eles tinham um contrato que chamavam um contrato sem garantia. Ou seja, você quer ser profissional mesmo? Assina o contrato e vem jogar com a gente. Se você for bem, você continua. Se a gente não quiser mais você, a gente dispensa. Você não tem mais garantia. Não tem uma garantia, uma multa no contrato. Rompimento. A questão como eu falei, eu estava nas férias de verão aqui e no meio do ano letivo lá, eu tinha mais 6 meses para eu me graduar. A partir do momento que eu assinasse um contrato profissional, eu perdia a minha bolsa. E uma bolsa lá na época, hoje é muito mais, a faculdade evoluiu bastante. Custava $44 mil por ano. Ou seja, um semestre, $22 mil. Da onde que eu ia tirar esse dinheiro caso eu me machucasse e não me formasse, né? Então eu tomei a decisão. Na verdade, eu pedi para eles, eu falei, só assino se for um contrato de garantia com uma multa para eu poder voltar para estudar depois. E como não tem isso no mercado lá, né? Quem vem da faculdade não tem muita exigência e não deu certo. Eu tenho o contrato até hoje guardado como recordação. Legal. Mas eu me sinto muito privilegiado de ter recebido e mais privilegiado ainda de poder tomar decisão. Eu tomei a decisão de não jogar futebol para eu poder concluir meus estudos, né? Boa. Depois de eu ter me formado, eu consegui formar com uma dupla graduação. Lá a grade curricular é diferente da nossa aqui. Aqui você tem que já tomar a decisão no momento que você vai fazer o vestibular. Eu vou fazer administração, vou fazer marketing. Lá não. Você monta a sua grade curricular que você, em 4 anos, você tem que fazer X, Y e Z matérias até concluir aquele curso. Então, eu fiz as matérias base de administração e marketing, todas em comum. E no final, nos 1 ano e meio no final, eu comecei a pegar mais matérias para graduar em duas formações, né? E eu terminei com administração e marketing. Concluí o semestre, daí já tinha janela fechada do esporte, né?
já teria que começar a ver a questão do meu visto, que eu tinha visto de estudante, ou eu ficava lá, tentava trabalhar e, tentava me acertar por lá, enfim, ou eu voltava para o Brasil, né? E já eu entendi que no momento era para voltar para o Brasil mesmo, eu terminei, já voltei, acabei encerrando meu visto de estudante e eu vim aqui e comecei a trabalhar no Brasil, né? Eu poderia ter tomado outras decisões, um exemplo. Se eu tivesse focado menos no futebol, feito mais estágios, talvez seria um caminho que eu poderia progredir lá trabalhando, né? Mas eu acabei focando 100% no que eu fui para fazer, Sim. né? Tanto é que eu tive um bom desempenho. Futebol e estudos, né? Paralelo a isso, eu trabalhei também para me manter, né? Meus pais sempre teve uma condição de classe média aqui no Brasil, não tinha condição para pagar em dólar as coisas que, né, lá, então eu tive que me manter. Comprei um carrinho lá de $500, Olha um aí. Corolla ano 2000, me salvou. O carrinho não era bonito, mas eu só trocava o óleo do carro. Bom, né? Era bom, era bom. Carro japonês é excelente. E todo o dinheirinho que eu juntava trabalhando, eu trabalhei dando aula de futebol para crianças lá, né, que eu fui começando a aprender a falar mais em público e ainda Então, mais eu inglês. ia deixar essa parte para agora, deixa eu te interromper de novo. Então, Marcelo, você colocou aqui como experiência profissional, né, que você foi ajudante de pintor, azulejista, instalador de piso, limpador de vidro, professor de futebol e professor de inglês. Isso lá. Só o professor de inglês que foi aqui no Brasil. Mas isso mesmo. Quem vê hoje o que a gente, aonde a gente está, não vê o que a gente passou. Exato. Antes de ir de fato para estudar na faculdade, sabendo dessa possibilidade de bolsa, eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha um primo lá que morava lá, ele me acolheu, né, na casa dele, e eu fui lá com o intuito de mostrar o meu futebol para as faculdades. Já tinha uma faculdade pré-acertada, que era uma divisão 3 lá, mas o meu primo estava nessa cidade e tinha uma faculdade na divisão 1, que eu acabei conseguindo a bolsa. E nesse período, né, como eu falei, a gente não tinha condições de fazer muita coisa, né? Comprei a passagem, fui para lá, meu primo me ajudou a conseguir o primeiro emprego e tudo mais. Mas os empregos lá nos Estados Unidos, quando você não é um residente, ou não tem um green card, ou não é cidadão, você tem oportunidades na construção civil, assim como em outros países. E eu nunca tive problema com nenhum tipo de trabalho. Eu fui onde tem oportunidade. Se fosse para trabalhar numa rede de fast food, eu ia lá. Se fosse para limpar neve no inverno, eu ia. E eu recebi algumas oportunidades. O primeiro contato com tinta que eu tive foi lá, nos Estados Unidos, né? Daí tá o motivo de uma das marcas que eu trabalho. Você conheceu a marca top que tinha pouco mercado, atuava pouco aqui no Brasil. Isso. O mercado, apesar de ser o maior do mundo, no Brasil é pouco explorado e a gente tem feito esse trabalho, né? Show de bola. E eu comecei com esse meu primo, a primeira experiência foi pintando o nosso... É tipo um porão, chama basement, né? Uhum. Nas casas nos Estados Unidos você tem um nível da rua e tem um nível de baixo ali. E eles fazem um espaço para moradia. Era um espaço muito pequeno. E a gente chegou lá, já alugamos um espaço juntos ali e já fomos pintar, já ter essa experiência, né? Então eu tive a experiência de trabalhar com pintura, com instalação de azulejo e piso, né, cerâmico, e piso de madeira também, né? Limpava vidros também nas casas, né? Não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha vontade. E foi o que me deu todo o sustento ali nesse período que eu estava tentando a bolsa. Graças a Deus eu consegui a bolsa integral já de imediato. Eu tive o teste lá, fui muito bem avaliado. E também voltei com a mala cheia. Dei presente para toda a família, comprei iPhone, comprei tudo por conta desses trabalhos que me ajudaram lá. Que massa, cara. E daí eu tive também, durante a faculdade, experiência que foi para mim muito importante, né? Que foi dar aulas para crianças, aula de futebol.
Então eu era o garoto da faculdade, lá atleta, estava me destacando e as crianças gostavam muito disso, lá é muito forte, incentivado. E eu comecei a desenvolver minha parte de comunicação, né? Começando com as crianças, obviamente relacionava com os pais de todas elas, me relacionava com outros coaches, né? Com outros técnicos de outros times, comecei a desenvolver mais a minha parte do inglês e a minha parte de comunicação. Então foi uma experiência que eu trabalhei durante toda a faculdade, que me ajudou a me manter lá, né? E eu sou muito grato por essa experiência. Né? Outras experiências que eu tive que não foi relacionada à remuneração financeira, né? Eu tinha um cargo de liderança com a juventude na igreja lá, também, né? Uma parte também no louvor, né? da igreja que eu frequentava. Então eu tive uma vida bem ativa, né? O que para nós brasileiros a gente se destaca muito é essa habilidade de se adaptar e também de conseguir conciliar várias coisas. Aqui, por exemplo, quando você vai para uma faculdade no Brasil, muitos estudam à noite, trabalham de dia e estudam à noite. Lá nos Estados Unidos, eles vão para a faculdade, moram na faculdade, vivem ali para estudar, tempo integral. E para eles assustavam. Eu participava dos treinos todos os dias. Eu tinha minhas aulas para fazer, montava minha grade ali apertadinha. Eu dava treino de futebol para as crianças. Eu participava nos eventos da igreja, então era bem ocupado e para eles não eram acostumados. Né? E para mim foi legal essa experiência e eu consegui também concluir tudo isso com muito êxito, né, antes de voltar. Boa. Então, minhas experiências dos Estados Unidos, e eu tive uma experiência também no Canadá. Quando existem as férias lá de verão, que são 3 meses. Geralmente eu vinha para o Brasil. Eu passava 4 meses de um ano no Brasil. 3 meses no verão e 1 mês no inverno. E daí um verão desses, em 2010, me convidaram para jogar futebol em liga amadora, daí poderia, e eu faria um estágio também no Canadá. Eu fiquei 3 meses lá, trabalhando também com crianças. Legal. Né? No estágio na área de administração e marketing também, e pude jogar bola no nível muito bom também. Verão ou inverno? Foi o verão de lá, que é o nosso de maio a julho, mais ou menos. Porque o inverno de lá é pauleiro, hein? O inverno amigo. é impossível. Aí você não iria, né? Não. A gente gosta, sabe, Marcelo, de trazer essas histórias, de conhecer as histórias por trás do empresário, né? Porque a gente aprende muito e a gente precisa desmistificar o preconceito com a dificuldade e com o erro, né? Porque, assim, a vida, ela é sobre tomar decisões e lidar com as consequências das decisões. Sim. E nem sempre as decisões são acertadas imediatamente. Mas a vida, ela é mais sobre o que a gente faz com isso do que com o que de fato acontece. Então, o que eu acho muito legal na sua história e acho muito bacana ouvir e aprender com ela é enxergar essa dificuldade e quem está assistindo a gente aqui, perceber que essa dificuldade é justamente o que te moldou e o que te levou para um caminho de sucesso. E o caminho de sucesso, ele não é um ponto de chegada. Ele não tem ponto de chegada, né? Nós estamos em constante movimento. Então, não existe assim, muita gente olha para um empresário e fala assim, ele chegou lá. Eu acho que assim, o empresário ele nunca chegou lá. Não existe o lá para chegar. E eu acho que uma grande característica de todo empresário que tem sentado aqui nessa mesa e conversado com a gente é resiliência, flexibilidade e abertura para aprender e evoluir. E é o que eu vejo, assim, do início ao fim da sua história. E também não tem preguiça. E eu acho que tem uma galerinha que tá vindo nova aí que acha que vai ganhar dinheiro sem trabalho, sem trabalhar,
acha que o esforço é um problema, esforço é sofrimento, dificuldade é sofrimento. E no nosso curso, a gente fala muito sobre mudança de mentalidade. Não adianta a gente ensinar gestão para o arquiteto se ele não mudar a mentalidade dele. Enquanto ele ficar enxergando dificuldade como dificuldade, ele não vai crescer. A gente precisa enxergar a dificuldade como degrau para subir. A gente precisa enxergar a dificuldade como escola. A gente precisa enxergar o obstáculo como uma coisa boa. E a gente foi, desde criança, e talvez a escola aqui no Brasil nos ensine isso, né? Que o obstáculo é um obstáculo. O obstáculo é ruim, o obstáculo é difícil. E o que é difícil é ruim. E a gente precisa fazer essa mudança de mentalidade. E acho que a tua história comprova isso. Né? E eu tô doida já para que você já conte. A gente vai querendo saber, né? Todos os anos. Os próximos capítulos. Tudo que eu... seja no aspecto positivo, não tão positivo, contribuiu para tudo que eu penso hoje, da forma de decisões que eu tomo. Então, todas as dificuldades são positivas. Né? Por mais que você vá no caminho errado, pelo menos você aprendeu alguma coisa. Exato. Né? Então se a gente parar ali, ou só olhar a dificuldade igual você falou, a gente trava. E se a gente enxergar o erro como algo negativo, a gente também não evolui, a gente também não cresce. Sim. A gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa começar a enxergar o erro como um resultado. Eu costumo falar assim, que a vida, ela é como se fosse uma experiência científica. Né? Um erro, ele é só um resultado. Ele não é ruim e nem é bom. Ele só vai se tornar ruim ou bom dependendo do que você fizer com ele, a partir dali. Então, e eu acho que isso foi uma mudança de mentalidade que eu fiz na minha vida, em determinado momento da minha vida, que me ajudou muito a crescer. Porque você perde o medo de errar. Isso. Você entende? Você não quer errar. Você não Esse quer errar. É o ponto principal. A gente não quer errar. Só que a gente perde o medo de errar, porque a gente sabe que o erro em si, ele não é bom nem ruim. Ele é só um resultado de algo. Então, se eu me abro para olhar para o resultado desse algo e entender o porquê que esse algo aconteceu, eu aprendo com ele. Eu aprendo, crio, de repente, até um novo negócio a partir disso. Tem uma frase que a gente fala muito lá no escritório, porque quando a gente erra na arquitetura, principalmente em projeto, o resultado é ter que pagar a conta. Na construção civil é isso, né? Basicamente, a não ser que alguém morra, que aí é muito extremo, é ter que pagar uma conta. Então fiz um projeto errado, beleza, tem que pagar 2 mil, 3 mil, 30 mil, como a gente já teve que pagar. Internamente, entre os sócios, a gente fala sempre isso. Pô, legal, que bom que foi só dinheiro que a gente perdeu. Porque dinheiro você faz de novo. Aí agora a galera trava, né? Nossa, perdi 30 mil, meu Deus, vou parar, não é pra mim, não sei o que. Essa profissão não é pra mim. Eu falo, gente, você vai mudar de profissão e as coisas vão continuar acontecendo, não é a profissão. Sim. E é isso, por isso a importância de desenvolver habilidades. E o que você fez aí desde o início foi desenvolver habilidades. E isso não ensina, né? Isso quer dizer, você até ensina, mas vamos ser bem honestos. Natural. Não é que eu via da forma que eu tô vendo hoje. Sim. Mas eu estava vivenciando tudo e sendo resiliente. Inconsciente você via, entendeu? Você absorvia. Porque tem gente que passa pela mesma coisa que você e não absorve. Nem hoje, olhando pra trás, consegue ver. Pô, eu tive contato com aquela marca de tinta, que nós vamos falar dela daqui a pouco, e hoje estou trabalhando com ela. O cara podia ter tido contato com aquela marca de tinta e hoje... Tem gente que fica não enxerga a oportunidade. Fica preso no vitimismo. Tem gente que fica preso no, nossa, coitadinho de mim, eu estava lá, eu tinha que trabalhar e estudar, e eu tinha que fazer não sei o quê, eu tinha que fazer... E aí eu não tinha tempo, nossa, se eu tivesse tido tempo... Então tem gente que fica preso nisso, é um saudosismo negativo, né? O vitimismo absurdo. E é uma característica da tua mentalidade empreendedora é ir no oposto disso, olha a oportunidade que eu tive, então desculpa, eu precisei trabalhar, eu precisei dar aula para criança, eu precisei tirar nota boa na faculdade, eu precisava treinar e isso me tornou ágil, isso me tornou um bom comunicador, isso me tornou resiliente. Então essa postura, é isso que é difícil de ensinar isso para alguém, mas é isso que a gente tenta abrir o olho, né, dos arquitetos que estão começando
para mostrar para eles, cara, é isso aí é que vai fazer a diferença na tua carreira. Exato. Não é o teu conhecimento em projeto. Projeto bonito, o Guga fala isso toda vez. Todo mundo Projeto faz. bonito, todo mundo faz. É o mínimo que a arquitetura tem que te Esse é o ensinar. mínimo, esse é o feijão com arroz. O feijão com arroz você tem que fazer bem feito, aquilo que a faculdade te ensinou. Ok, mas o que vai te diferenciar, o que vai te fazer ter uma carreira realmente de sucesso dentro de qualquer área, não só na arquitetura, Sim. é essa mentalidade e esse desenvolvimento dessas habilidades. Exato. Excelente, meu cara. Aí, Brasil. Voltei. Daí o segundo erro. Garoto formado na faculdade, no exterior, atleta. O ego tava lá em cima, né? Rapaz, falei, ixi, eu vou poder escolher a multinacional que eu vou trabalhar. Beleza. Pobre Marcelo. Voltei para Maringá, comecei a mandar currículo. Nada. Comecei a mandar algumas empresas em Maringá, não dá, eu não tenho condição de bancar, você é muito, eu falava para justificar. Eu ia falar isso. Overqualified, E isso acontece, às vezes a gente recebe um currículo lá excepcional e a gente fala, nossa, nós não vamos ter dinheiro para pagar esse currículo aqui, estudou não sei quantos Bem países, Bem né? isso. E eu achando, nossa, eu vou deitar e rolar nesse Brasil, agora eu tô podendo. Enfim, procurei, fiquei um semestre procurando emprego, pareciam umas oportunidades nada a ver com nada. Enfim, eu tive que me colocar no meu lugar, aprender um pouco sobre humildade e falar, Marcelo, você é um estudante saindo da faculdade. Você teve o privilégio de ir lá aprender inglês, faz sua vida, você vai ter que começar. E foi aí, eu comecei dando aula de inglês aqui em Maringá. Boa. Daí, o primeiro trabalho pós experiência lá fora, eu comecei a dar aula de inglês. Do meu lado tinha professor molecada, 16 anos, dando aula de inglês também. E eu falava, nossa, gente, tipo, o cara acorda ali meio-dia e tal, já vem à tarde dar aula de inglês e tudo que eu vivenciei não vale de nada. E foi um tratamento, daí eu comecei a me desapegar, vou fazer o meu caminho, né? Eu trabalhei 3 meses no inglês, quando já tinha desencanado, daí a oportunidade veio, né? Uma empresa de São Paulo me convidou, não para atuar na minha área de formação, mas para atuar com a minha experiência, que era a vivência de morar fora, estudar, né, era recrutar alunos para poder morar no exterior, estudar inglês e fazer uma faculdade, né? Então eu tinha passado por toda a experiência de inscrição na faculdade, toda a papelada que precisa de visto, então eles me chamaram para trabalhar com isso. Trabalhei por 2 anos nessa empresa em São Paulo, uma empresa americana, viajei bastante para lá também, conheci várias universidades. Inclusive, eu iniciei uma empresa aqui em Maringá de recrutamento que não deu certo, né? Eu estava morando em São Paulo, eu tentei iniciar algo aqui, foi a minha primeira frustração de empresário, né? Porque eu não tinha como sustentar uma operação, não sabia nada sobre, na prática, um fluxo de caixa, não tinha caixa para poder sustentar a empresa, não tinha pessoas, era eu e eu mesmo, né? Então não deu certo, não tem dinheiro, não tem planejamento, não tinha nenhum norte. Eu queria simplesmente pegar alguém e mandar para os Estados Unidos, eu cobro uma taxa ali, mas não é assim, né? Daí que eu fui aprendendo um pouco mais da necessidade de planejamento empresarial. Boa. Né? E daí teve a crise do dólar lá, que aumentou muito, e a empresa americana acabou... Isso era que ano, cara? Foi 2013 que eu voltei, estive aqui, foi 2014 para São Paulo. 14 Nossa, 2014 a gente tava passando pela crise da Dilma. E terrível pro Brasil também. Muita gente mandada embora e eu fui um deles, né? Mas hoje eu fiquei lá, tipo, decepcionado, porque me mandaram embora, não tinha tanto, o salário não era alto e tudo. Mas depois eu entendi, eu olhava o Marcelo lá atrás e falava, poxa, nem eu me contrataria. Verdade, a experiência que eu tinha, a bagagem que eu tinha e o que eu tenho hoje, aprendi com pessoas, né, com pessoas que me ajudaram a abrir essa visão.
Eu era uma mente fechada, assim, eu achava que eu tinha que trabalhar das 8 às 18 ali, tinha os meus direitos, É, era sobre eu você tive e não desse lado, era, eu não era a tive desse empresa, né? lado. Mas porque eu não tive instrução. Sim, E eu aprendi das regras, eu estava jogando com as regras, mas para você vencer, você tem que superar as regras, você tem que ir exato, além cara. disso, né? Exato. Então foi isso que a minha vida foi mostrando. Então fui desligado dessa empresa, voltei para cá, para Maringá, estava em São Paulo, é muito caro, não tinha como. Daí eu trabalhei em uma outra empresa como gerente, já consegui um emprego melhor. Daí comecei a aprender a habilidade de gestão de pessoas, gestão financeira, numa franqueadora. E dessa franqueadora eu recebi o meu primeiro convite da área onde eu atuo, né? Que era uma loja de tintas que eu trabalhava e me convidou para ser gerente dessa loja de tintas. Eu não entendia assim nada da parte técnica de tinta, a não ser a vivência que eu tive lá de aplicação, mas a parte técnica, o que uma tinta é melhor que a outra, por que os comparativos, eu tive que reeducar minha consciência, meu intelecto, né? Aprender sobre o produto. Eu falei, cara, eu aprendi nos Estados Unidos muita coisa. O que é aprender mais um produto, mais uma coisa nova, Exato. né? E por que você acha que essa empresa te chamou para ser gerente? Porque a parte técnica qualquer um aprende, né? Uhum. Simples assim. O que você acha que ela viu em você? Ó, principalmente, né? Porque eu tinha um bom relacionamento com o mercado, né? Relacionamento com pessoas, né? Conheço bastante gente. E com todo mundo eu me dou muito bem, seja um nível de amizade mais aprofundado ou seja de conhecido. E o mercado me via assim. O Marcelo que voltou dos Estados Unidos, o Marcelo legal, joga bola, é sócio de um clube, é bem relacionado na igreja. Então, essas conexões me ajudaram a estar numa posição, num lugar onde eu não tinha nenhum conhecimento. Uhum. Exatamente o que eu imaginei, que você responderia, cara. A empresa estava procurando o relacionamento do Marcelo e o jeito do Marcelo. Parte técnica, cara, qualquer um aprende. É isso que a gente fala muito para os nossos alunos. Eu sou um excelente técnico. Parabéns. Mas se você quer ser empresário ou você quer cargo de liderança dentro de uma empresa, e a parte pessoal? Para você é fácil fazer. Comunicação. Exato. Para você já é nato, né? Já é natural fazer, mas tem gente que não, né, Dê? Aí o que você tem que fazer? Estudar isso, trabalhar isso, desenvolver isso. Parte técnica, irmão. Qualquer um que é inteligente pega. Sim. Isso é tranquilo. Mas e aí, você foi lá? Eu ingressei no ramo que até então eu não tinha noção que seria o ramo da minha vida, né? Que eu estou hoje, que é o ramo das tintas. Então eu tive que aprender, né? Eu fui gerenciar e eu tinha que ter o respeito da equipe, que eu vou poder estar direcionando eles, mas sabendo do que se trata, né? O que se passa na vida deles, né? Tanto do vendedor quanto dos clientes, dos pintores, arquitetos. E eu aprofundei nesse ramo. Eu aprendi de uma forma até que rápida, né? Da forma que eu me dediquei, com 3 meses mais ou menos, aprofundando, eu já estava falando de produtos a nível, tipo assim, de gente que trabalhava 20, 30 anos, né? Mas isso me deu uma vantagem porque o produto que existia lá atrás não é o mesmo de hoje. Sim. Então, se você não se atualiza, eu posso ter 3 meses de experiência sabendo muito mais que alguém que está há 20 anos parado no passado. Perfeito. Né? Então, isso me ajudou, porque o mercado de tintas ele está sempre se atualizando. E daí eu comecei a desenvolver outras habilidades, né, nessa parte e conhecendo o mercado de tintas e da construção civil em geral. E nesse processo que eu estava nessa empresa, eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação. Eu fiz um MBA em gestão empresarial. Foi aí que a chave começou a virar. Aí né? o Marcelo empresário nasceu. Eu já tinha algumas características de empresário, mas colocar em prática, né? Acho que você tinha de empreendedor. Certo. O Marcelo é empresário, nasceu Tá ali. certo, correto. E daí eu comecei a estudar, né? Saber o porquê das coisas, sobre planejamento, o fluxo de caixa que eu falei, Reserva sobre de gestão de emergência. pessoas, reserva.
né? E comecei a estudar. E o meu estudo de caso, de conclusão de curso, foi sobre uma loja de tintas, Olha aí. né? Pensando, a princípio, eu um gerente dedicado e tal, vou chegar e aplicar tudo isso na loja que eu atuo. Foi um caso muito bem avaliado, né? Eu tive uma nota legal nesse caso e bem rentável, no sentido da proposta de trabalho que tinha, que é o que eu pratico hoje. Terminei o meu curso, vamos implantar. A empresa é do Marcelo? Não. Tem um processo, existe outras visões, né? Sim. E daí algumas coisas eu não conseguia operar, né? Eu estava numa empresa cujo o ramo de atuação era mais generalista e não era nichado. E daí eu tentei fazer um trabalho mais voltado ao nicho, só que tinha sempre uma barreira, alguma coisa que atrapalhava a ser aquela identidade. E o outro gatilho, então já estava com esse pensamento empreendedor, já estava sabendo sobre planejamento, já tinha montado um plano de estudo, né? Já tinha tudo pronto, mas, né, não consegui implantar. Veio a pandemia, 2020. O que a pandemia me mostrou? Falou, Marcelo, acorda. Por quê? Na pandemia, o que não ficou parado? Não ficou parado. Construção civil. Construção civil. Né? Entre outras coisas também. A construção civil se parou, foi uma semana e trabalhando... Primeiro mês ali, acabou. E no nosso ramo, né, nem isso, tá? Uhum. Para vocês que, né, de escritório e tudo, mas para nós, no comércio, as coisas continuaram. Sim. Mesmo com o lockdown, as coisas continuaram. E a demanda veio e aumentaram os preços e aquela loucura do mercado e o mercado consumindo. Falei, opa, é um negócio legal, né? Construção civil. E deu outra questão, Marcelo, você já está pronto. Por que você não tira do papel? Então, sai da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Daí aquele friozinho na barriga. Lógico. Já era casado. Pô, você não falou da Ruby até agora, cara? Tem o momento certo ainda? Tem. Vou Então falar. tá bom. Né, você levanta, tem que falar que tem isso, não apanha em casa. Né? Eu vou falar, não tem não, tava esquecendo. Não, a Rúbia tem parte essencial para nosso sucesso de hoje, tá? Excelente. Daí eu abri a mente assim e falei, vamos empreender. E eu decidi sair da empresa que eu tava e iniciei Que esse ano processo. que era isso? Foi 2020. 2020. Sim. Na verdade, 2020 veio a pandemia, eu comecei a planejar, né, do início de abril ali, maio mais ou menos, comecei todo o planejamento para iniciar a loja e eu abri a loja em setembro. E eu comecei, você me falou da Rúbia, né? Eu comecei a, então, pensar da forma que eu gostaria que tivesse a loja. Uma das coisas que eu entendi, né, analisando o mercado, estudando, e que vocês falam muito no Fórum do Cubo, é você ter um nicho de mercado, né? A importância disso. E o nicho voltado para um público específico, né, que a gente quis atuar dessa maneira, e esse público, não foi difícil definir o público, porque eu tinha dentro da minha casa, que é a minha esposa, a Rúbia. Excelente. Né? Eu acompanhava todos os dias o que ela passava, não só com as tintas em si, mas com todas as áreas. Vocês são mestres, né, lidando com um projeto onde tem inúmeros fornecedores, o cliente falando ali com você, cobrando a situação, você tem que apresentar os orçamentos, você tem os prestadores de serviços, é muita dor de cabeça, né? E das tintas, era mais uma dor de cabeça na vida dela. Mesmo eu trabalhando numa loja, eu via que eu não conseguia atender todas as expectativas dela como profissional, né? Por exemplo, a loja era mais sobre cores e tinta, né? E isso um cliente pode comprar na internet. Exato. Ou pode pedir por WhatsApp. Não tem um desejo de ir até a loja, não tem um desejo de se relacionar com o vendedor
E a gente na venda, é importante a gente ter um momento de contato com o nosso cliente, com o profissional parceiro, e isso não tinha. E não Era tem muito uma imparcial. solução rápida para o teu cliente. Eu falo solução ali falando de relacionamento, Sim. né? Eu não esqueço uma vez que a gente precisou, que a gente foi fazer um evento, né? Dar um curso. E eu inventei que eu queria uma planta de plástico roxa lá, que eu queria pintar de roxo. E o Google falou assim, não, rapidinho eu já resolvo isso. Marcelo, a gente tá precisando de um roxo assim, assim, assim. Mandou a foto. Cara, não deu 15 minutos. Tava no escritório. Uhum. O spray chegou, no escritório chegou, na minha mesa aí eu... Que isso? Daí o Google falou, você não precisa dar de tinta? Eu falei... Caraca, como assim? A tinta brotou aqui na minha mesa e vocês, assim, é essa agilidade, esse pensar em solucionar problemas, esse relacionamento. Daí dentro do nicho, vocês deram um exemplo aí, a gente daí elege as prioridades, né? O nosso público-alvo é a prioridade de atendimento e serviço. E então eu não conseguia, voltando à história ali, eu não conseguia atender as expectativas da minha esposa. Sim. Né? O cliente, eu perdia orçamento porque não tinha interação com o cliente, era simplesmente mais um orçamento. Chegava uma lista de material, montava, ganhei, eu perdi, era uma loteria. Não tinha oportunidade de interação, não tinha oportunidade de mostrar o porquê o A é melhor que o B, e porque o seu serviço você vai ser melhor para o cliente do que o serviço do seu concorrente. Então, não permitia essa interação. Então, através do nicho, olhando as dores da minha esposa, eu formatei um modelo de atuação focado no ramo de arquitetos e especificadores, onde a nossa loja, vocês já conheceram, ela é uma loja conceito, de experiência, você vai lá e tem várias texturas, um cliente pode ir hoje numa loja de tintas e sentir bem recebido, né? Nós temos lá especialistas, né, que a gente treina para poder atender o profissional de arquitetura. Não só na linguagem, no se portar com o profissional, questão da agilidade, responder um WhatsApp, né, as demandas, questão de leitura de um projeto, e também do cliente chegar lá, ser bem recebido, ter um espaço do café, que antes só existia em loja de revestimento. Essas lojas maiores que eu tenho que concordar que é muito aconchegante. Sim. Né? Vale muito a pena, dá um prazer de você entrar numa loja. E esse conceito que a gente quis trazer para poder desmistificar simplesmente uma loja lá onde tem um monte de lata para cima, galera no balcão, aquele barulho e tal. Onde a tinta é misturada de qualquer jeito, sem paciência, sem a menor preocupação. Exato. Uma loja suja, né? Então a gente quis fazer desse mercado que já vinha de um modelo mais arcaico, mais antigo, né, para um modelo mais novo. E daí vem os desafios, né? Não é simplesmente a gente está primeiro aqui da região a fazer um modelo assim. Legal. Então não tem parâmetro para comparar. Então parte muito de planejamento, a gente fazer um planejamento e treinamento, frequência, né? A gente criar o método e seguir esse método. Então eu tive o desafio de encontrar os fornecedores corretos, com essa mesma mentalidade. Tive o desafio de encontrar os profissionais corretos. A maioria dos meus colaboradores são crias da casa, formados na casa, porque quando a gente busca no mercado, a pessoa vende lá muita coisa. E traz muitos vícios também. Sim. Né? E vícios esses que não dá para tirar, ou se você vai implementar uma ação comercial mais agressiva, a pessoa já fica mais arredia, não quer fazer. Para mim, o que eu sempre fiz dá certo. Dá certo. Né? Então a gente... Lá funcionava assim, Lá né? funcionava, lá nos primórdios, né? Eu vi assim e vou continuar então, assim. Sempre fiz isso. Então essas dificuldades me fizeram a movimentar mais. Então tive que formar pessoas. Eu tive, para não falar, eu tive uma pessoa... Custa, né? Custa Isso tempo, custa. né? Custa muito tempo e dedicação. Sim. E tempo Tempo é dinheiro. Tempo é vida. É vida, né? E eu até estou nesse processo agora de reavaliação de tempos, de energia, tudo para poder focar no que dá mais resultado, que é mais importante, né? Boa. Não só de resultado.
Mas eu tive uma pessoa, para não falar que essa pessoa veio e me deu todo o suporte, que é o meu gerente da nossa segunda unidade, o Ricardo. E ele é uma pessoa que, apesar de ter muitos anos de carreira, é uma pessoa que é adepto a mudanças. Legal. E ele acatou com tudo e teve um sucesso muito bom de vendas aí, estourou como o recorde de vendas na do Castro, que foi no ano passado, num mês só. E ele adaptou e conseguiu encontrar o seu caminho no caminho que a gente planejou, nesse ramo aqui. Então... Vamos fazer um parênteses aqui? Ser adepto a mudanças. Fecha parênteses. sim. Acho que esse aí, para a pessoa que está lá em casa, anotar, né, Sim. no caderninho. Sim. Trabalhar isso. Trabalhar isso. A gente está falando, em vários momentos dessa conversa hoje, muitas das coisas do teu crescimento, crescimento do teu negócio, se aconteceu porque as pessoas e você estava preparado para mudanças. Inclusive, você mencionou agora a dificuldade de contratar alguém que não é adepto à mudança. E esse é um problema de gestão que a gente enfrenta quando a gente fala em pessoas, porque muitas vezes a gente cria todo um processo, a gente mapeia esse processo, né? E aí tem gente que não tem a mentalidade empreendedora, que fica apegado ao processo, à mudança. Sim. Então, quantas vezes, né, Guga? A gente ia lá, criava um checklist de trabalho, uma instrução de trabalho para que, sei lá, vai entrar um arquiteto novo na nossa equipe, o arquiteto vai entrar, ele vai ler essa instrução de trabalho e ele vai saber trabalhar. A gente fez isso como uma estratégia para poupar um pouco do nosso tempo, porque a gente precisa estar na estratégia e não no operacional. Se eu tiver que estar no operacional ensinando o arquiteto novo que entrou, eu não estou atendendo um novo cliente, eu não estou buscando novos contratos, eu não estou fechando venda. Então, é isso, a gente tem que pensar de forma estratégica. Só que daí o que acontece? A pessoa cria e mapeia todo aquele processo e depois, nossa, mas eu mapeei um processo tão bonito para mudar. Sim. Ou assim, o processo já está mapeado, não mexe. E isso não pode travar a tua empresa. Então, assim, é muito, muito, muito importante para você que é empresário, que está aqui ouvindo a gente, que é empresário, que você trabalhe a tua resistência à mudança. Para que você entenda que nós estamos em constante movimento e nós temos que estar adaptados a isso, à mudança. Encontrar o conforto no desconforto, encontrar o conforto nessa mudança. E entender que essa mentalidade de eu nasci assim, eu sempre fiz assim e deu certo, ela não funciona hoje. Sim. A velocidade mudou. Sim. Você não pode continuar fazendo o seu trabalho como você fazia antigamente. Hoje, e eu falo assim, que a velocidade está absurda. É coisa de uma semana a gente já tem novidade chegando. Tem hora que a gente se sente até exausta, né? A gente fala assim, caramba, mas já mudou. Há 30 dias atrás era assim. Então, se você não tiver essa habilidade de ser adepto a mudanças, você vai encontrar muita dificuldade. Então, fecha parênteses. E a gente... eu já levo um pouquinho mais adiante na minha história. Todo o funcionamento do podcast, como sempre. Não. Mas excelente pontuação. E se a gente para onde a gente está, na nossa zona de conforto, a gente aprende algo novo, se especializa. Se a gente para, a gente já era no mercado, né? Então eu entendo que essa constante mudança é importante e a gente está sempre trazendo coisa nova para não ficar para trás do mercado. Zona de conforto é um lugar que a gente não aprende nada. Não. É o lugar mais gostoso. É o lugar mais gostoso que tem. Todo mundo quer ter, porque você sair, fazer algo novo ali, dói, né? Você sabe que o meu filho, Marcelo, outro dia chegou e falou assim pra mim, mãe, mas você tá sempre lendo alguma coisa, nunca nunca você lê um livro de histórias. Você tá sempre lendo livro de estudo. Por que você só estuda? O meu filho falou pra mim, por que você só estuda? Eu falei, filho, porque eu amo estudar. E entenda uma coisa, você precisa desenvolver esse amor por estudar. Você precisa desenvolver o amor por estudar história, estudar geografia, que é o que está na escolinha dele, né? Estudar a língua portuguesa. A mamãe está em outra fase, a mamãe está estudando pessoas, desenvolvimento, está estudando comunicação e um pouco ainda de arquitetura, né? Porque ele sempre olha e fala assim, você já é arquiteta, você já tem o escritório, mamãe, por que você está estudando arquitetura?
E é isso, a gente precisa desenvolver esse gosto por estudar, por aprender. E a zona de conforto, ela não é o melhor lugar para isso. Atrapalha em tudo, né? E então, daí, seguindo, a gente nichou, formatou esse processo e temos caminhado aí já há 3 anos e 8 meses, né? Estamos com 2 lojas, né? Uma loja aqui na região do Cidade Alta, que pessoal de Maringá vai entender. Maringá vai entender. E outra na região oposta, em 2 regiões opostas na nossa cidade, para poder abranger o maior região possível. E estamos muito felizes com o que nós temos alcançado, né? Mas estamos incomodados porque a concorrência é forte, né? Então, se a gente parar, ela atropela, né? E hoje a do Castro é Master, né? Uma loja Master aí, da né? Sher-Williams e da Texturicia. Né? Sim, né? Nós temos, dentro do nosso planejamento, a gente precisava encontrar uma marca que fosse atender também ao nosso nicho de mercado, que são os arquitetos especificadores. E a Sher-Williams, uma marca americana, nos proporcionou essa modalidade de loja, né? Eles têm no formato, um dos segmentos dele, uma loja Revenda Master, que é uma loja conceito, tanto estruturalmente, a forma de layout da loja, quanto na forma de atendimento do público final. Né? A Sher-Williams, para quem não conhece, é uma empresa americana, maior indústria de tintas do mundo. No Brasil, ela é a mais antiga, né? Por incrível que pareça, já está há 85 anos aqui. E ela sempre foi forte nos grandes centros aqui, né? E sempre foi vista como uma tinta superior, uma tinta que o valor não era tão acessível, né? E o mercado, então, acabou absorvendo outras marcas por questão financeira e econômica. Mas dentro desse conceito, além de unir a questão do nicho que a gente atua, o respaldo em termos de qualidade, garantia, todo o suporte que eles oferecem, a gente fechou com eles no sentido de exclusividade como principal marca. E nesse conceito a gente consegue ter um preço competitivo com as marcas no mercado. Então a gente consegue trazer o melhor num preço justo e oferecendo também o nosso serviço voltado para o arquiteto. Então isso tem dado muito certo. E deu tão certo que eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Vamos lá. Nesse ano de 2023, a gente recebeu como a 6ª melhor loja Revenda Master da Sher-Williams. Recebemos um prêmio, né, da campanha Top Masters. E eu só tenho a agradecer muito a vocês, arquitetos, e os parceiros que estão nos assistindo aí. Que show, cara. Porque, né, mostra na câmera. Isso mostra que o nicho que a gente escolheu deu certo. Dá pra ver aí, João? Dá pra ver, né? Aqui, e tem dado um resultado muito legal. Assim, ela tem um brilho, ai, gente. Show, cara, parabéns. Brasil, 6ª no Brasil. Brasil. Caraca, bicho, você tá concorrendo com Capital. Sim. E você foi a 6ª. De 262 unidades na época, né, de Revenda Master no Brasil. Espetacular. Parabéns. Então é só gratidão, né? Isso mostra que o caminho que a gente está trilhando, nós estamos no caminho certo, né? E mostra que a gente pode chegar não em 6º, mas em 1º. Então a gente tem que melhorar. E vocês percebem, gente, o pessoal que está aí assistindo a gente, a importância do nicho de mercado, estabelecer muito bem um nicho, isso para qualquer negócio, para o ramo de arquitetura não é diferente. Então, ele estabeleceu um nicho para trabalhar e em cima disso ele criou as estratégias, porque quem quer fazer tudo, eu falo assim, quem faz tudo não faz nada. Exato. Sim. Sabe? Então, e é comum um arquiteto que está começando. Eu tô trazendo, tá, Marcelo, essa conversa pro arquiteto, porque o nosso público aqui, a maior parte que assiste são arquitetos que estão começando aí, que estão, né, com dificuldade na gestão ou estão querendo simplesmente aprender um pouquinho mais, evoluir. O arquiteto ele começa a tirar para tudo quanto é lado, né, Guga? E é natural, e não tá errado para você começar. Você não tem portfólio, você não tem experiência. Como você falou, eu só tinha faculdade, eu não tinha mais nada. E a gente sabe que a faculdade é teoria.
E a gente aprende muito na prática, indo colocando a mão na massa. Então a gente tem que ir para o mercado realmente, a gente atira para todo lado no começo, para a gente entender como funciona o mercado, para a gente analisar os nossos números. Então, eu atendi determinado nicho, o resultado foi esse. Eu atendi esse outro, o resultado foi esse. Onde eu, com as minhas habilidades pessoais, tenho mais habilidade para atuar, tenho mais condições de atuar, tenho mais talento para atuar, né? Não é uma matemática perfeita, existe várias condicionantes para a gente definir um nicho de mercado, né? Mas o que a gente defende no Fora do Cubo é que o arquiteto pegue essa experiência inicial e estabeleça um foco. Sabe? Porque quando a gente estabelece um foco, a gente consegue criar a estratégia certa, a gente consegue direcionar e a coisa vai ficando cada vez mais num grau de excelência. Né? Que é o que você faz. E eu vou dar um exemplo aqui. Você se colocou como nicho atender os arquitetos, atender profissional. E a gente realmente precisa de um atendimento diferente. A gente está trabalhando com vários clientes ao mesmo tempo. É diferente, um cliente entra lá na sua loja, quer ver a tinta. Cliente de balcão. Um cliente de balcão. Nós, arquitetos, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente está atendendo hoje 64, 65 projetos ao mesmo tempo. Então, a gente não tem esse tempo do cliente que chega lá no balcão. A gente precisa de um atendimento diferente. E uma vez você fez um evento na tua loja, que você levou uma palestrante muito bacana, inclusive da Sherwin. Eu fiquei apaixonada, assim, que ela explicou da onde que vem a cor do ano. E isso ficou para mim muito forte, assim, foi muito legal. Mas o que eu achei interessante? Você não só chama a gente pelo nome, mas a gente tem, para quem não sabe, no Fora do Cubo, um programa de desenvolvimento que a gente criou justamente para alavancar os números dos arquitetos que estão começando, né? Então, existe mentoria para esses arquitetos e essas mentorias são gratuitas, mas a gente só dá a mentoria gratuita para aquele arquiteto que realmente está comprometido com a mudança, com um propósito do Fora do Cubo. E a gente define isso em níveis, né, em pássaros. E aí, a hora que eu fui sair, tinha uma lembrancinha pra mim no final, que era o esmalte da cor do ano, eu tinha o catálogo de tinta ali, o mostruário. Meu esmalte eu dei pra Poli, tá? Só pra deixar bem claro. Não, eu usei, inclusive coloquei no feed, tem no feed uma postagem, eu fiquei... Então, assim, você conseguiu me envolver, tanto que eu tenho uma postagem no meu feed sobre a cor do ano da Sherwin, entendeu? E o dia que eu pintei o esmalte, eu também coloquei tudo, mas para além disso, na embalagem, Guga... Tava com seu nome. Tava a minha foto, o meu nome e o símbolo do pássaro que eu sou dentro do Fora do Cubo. E o de cada um tava personalizado. E o de cada um tava personalizado. Então, a hora que eu vi aquele passarinho ali, que no meu caso é a coruja, eu falei, caramba. Imagina o tempo que ele gastou pra pesquisar quem era e qual era Isso é atendimento nichado. Exato. Se você não tivesse nichado, você não teria criado. Então, assim, eu me conectei com a tua marca. Sim. Porque eu me senti acolhida. Eu não me senti um número. E eu senti que se algum cliente meu precisar de um atendimento dessa forma, ele também não será tratado como um número. Entende? Então, essa é a mensagem que você traz. Então, façam, gente, uma como é que eu posso falar? Não me fugiu a palavra. Comece a modelar isso, entendeu? O que ele fez. Faça diferente do que o mercado faz, porque tanto é que depois que o Marcelo começou a fazer esse atendimento, agora tem outras lojas fazendo. Você abriu o nicho, focou no arquiteto, agora tem outros concorrentes teu que, nossa, tem esse mercado e tá vindo atrás. Sempre vai ter Mas quem criou foi você. Sempre vai ter quem copia. É igual a questão da Apple e das outras que vêm atrás, né? A Apple sempre está um passo na frente, porque ela criou antes. Então, enquanto o concorrente está preocupado em copiar essa ação, quem criou essa ação já está na segunda ação criando coisa nova. Já está à frente, né? Então, a gente não pode ter medo. As pessoas sempre vão copiar, né? Mas, na verdade, quem mais se destaca é quem vem na frente, é quem trouxe a inovação. Né? Muito Essa bom, Marcelo. Da atenção aí é realmente importante. Quando você tem um nicho, você sabe para onde você deve focar a sua Exato. atenção. Sua energia, né? E essa sua característica, né, Marcelo, do humano. Você até colocou aqui hoje como, eu tenho um defeito que às vezes eu não tenho a mesma intensidade que a outra pessoa tem, dá para mim no relacionamento. Mas é o seu jeito, vocês têm um jeitinho, sabe, que é humilde, que vai chegando, que acolhe. E a marca, ela acaba
refletindo a identidade do dono, Exato. né? Da empresa. E aí isso se torna parte da cultura organizacional da sua empresa. Então, eu acho que o principal fato que eu olho assim para do Castro Tintas, eu vejo isso, esse olhar humano. Isso faz parte da cultura organizacional de vocês e tem muito de você, Marcelo. Sim, nisso, verdade. né? E aí, Marcelão, pra gente fechar ali, cara, lá na do Castro, além da Sherwin-Williams, que é uma baita de uma marca que você apresentou pra gente, né, no Arquitetura ao Cubo agora falando, faz 3 anos desde que você abriu, né, e a gente abraçou na hora, né, a qualidade absurda. Você também tem a Texturicia, que é uma baita de uma empresa também com um produto diferenciado. Fala aí pra gente. Isso está dentro da nossa forma de atuação também. A Texturicia é uma marca nacional, né, uma das maiores do Brasil em termos de revestimentos decorativos, e foi agregado a esse nicho, né? Porque quando a gente fala em tintas, é tinta para pintar a parede, né? Mas hoje é muito além das cores. Né? É sobre texturas, sobre experiências, sobre trazer outras visões para o cliente que antes ele não tinha. Né? Quando se falava em outras texturas, vinha só um porcelanato, de repente um MDF diferente. Hoje a possibilidade é muito maior. Eu trouxe alguns exemplos aqui, algumas tinta, placas. Né? A gente falava em textura, todo mundo vinha com o tal do grafiato. Sim. Né? Grafiato é o que eu menos vendo lá na loja, né? Por estamos conta vencendo! Demorou, mas estamos ganhando dele. A textura convencional também, além de sair, por N questões, sair num volume legal, mas está diminuindo bastante do que era antigamente. Eu trouxe alguns modelos aqui, que é a nossa linha que a gente mais atua, que é da linha de pedras naturais e texturizados. Essas aqui são pedras preciosas, semi-preciosas. Pega uma aí pra puxar na câmera. Vou pegar uma que eu tenho aqui para não derrubar. Aqui a gente tem 2 exemplos para vocês. São pedras que, por exemplo, você pega um mármore lá com seus veios, moe o mármore e ele cria essa textura para ser aplicado. Tá de ponta cabeça. Que legal. Isso é aplicado na parede como um revestimento. E é um revestimento muito duradouro. Rugosa, né? Que é da pedra mesmo. Isso. Ele tritura e coloca junto aqui para... Isso. Aí a aplicabilidade é o pintor que faz, não é um azulejista. Correto, é o pintor que faz, mas o pintor tem que ter uma experiência mínima com esse tipo de produto. E vocês têm o curso para o pintor e tem também, se o arquiteto não tiver o pintor dele, você tem o cara para indicar, o fulano sabe aplicar. Né? Então, isso aqui não desbota. Não, ele tem uma resina, até a resina deles é a mesma que da Sherwin, né? Que utiliza para resistência e durabilidade. Então, para área interna ou externa, ambiente molhado ou quente, não tem problema algum, tá? Cara, o legal é que eu tô mexendo ela aqui, ó, ela não fissura, você não vê fissura, e ela não descola as pedrinhas, ó. É porque ela tem... Ela não é uma peça única, né? Rígida, Sim. né? Então ela não, mas eu penso por causa de dilatação de construção, né? Sim. Porque a tendência é dilatou, abre a rachadura, né? Aqui não, cara. Você abre, ele nem... E tem também a linha que você falou em dilatação, que tá bem alta, é a linha dos emborrachados, né? Sim, sim. E que também ajuda nessa patologia aí de dilatação, fissuras, microfissuras que resolve. Solucionar aquela fissura crônica da casa, que pinta, aparece. Sim. Colocar tinta emborrachada, ela vai sumir. Resolve, tende a sumir, né? Tende a sumir. Você falou, Guga, antes de concluir, em relação a profissionais pintores, né? Boa. Então a gente identificou no mercado, nós trouxemos a Texturicia, começamos a atuar no nicho de arquitetos, vendendo bastante, chegava na ponta, o pintor tinha dificuldade para poder manusear o produto ou nunca manuseou, ou às vezes rejeitava o produto por conta de não conhecer. E a gente criou um centro de capacitação para profissionais. Então a gente atua fortemente com a capacitação e desenvolvimento dos profissionais para esses produtos que são mais novos no mercado. Sim. E também para a própria capacitação dele profissional.
Então a gente tem um ramo de atuação de abertura de MEI, de criação de logo, de confeccionar uniformes para os profissionais e fora a capacitação técnica também. Então, porque o nosso nicho, que é o de arquitetura, é um nicho exigente. Sim. Você não pode colocar qualquer profissional na sua obra. Sim. Né? Então tem que ser um profissional que entregue e que saiba aplicar os produtos e que se porte bem, se vista bem. Espetacular. A gente incentiva as redes sociais, né? A gente promove muita coisa, ajuda eles a fazer vídeos, o Google Meu Negócio, criar a página deles no Google. Então a gente tem um ramo de atuação que fecha esse círculo. Então o arquiteto é bem atendido, o pintor, a gente tem inúmeros pintores para indicar ou capacitar. O João, que vocês conhecem, que atende vocês, a família de vocês a vida toda, a gente também prepara se ele estiver aberto a conhecer novos produtos. E o cliente ganha com tudo isso. Na verdade, você criou o ecossistema inteiro, né? Você alimentou o ecossistema inteiro, não é só o especificador. Você está indo lá no produto final para o cliente ficar feliz. Então você está feliz, o arquiteto está feliz, o pintor está feliz, o cliente está feliz. Justamente. Espetacular, cara. Vocês estão entendendo que isso vai muito além de tinta? Não era o problema dele, né? Não era o problema dele. E assim, você tem que fazer muito mais do que projeto, muito além do que projeto. Assim como ele tá fazendo muito além do que vender tintas. Sim. E a gente precisa muito de cada player nesse ecossistema, né? Sim. O pintor é extremamente importante. Embora a gente se posicione como nicho de arquitetos, outras lojas às vezes falam, mas ele é focado, vai esquecer o pintor. E na verdade o pintor está muito engajado com a gente. Está quase dentro das nossas redes sociais. O meu trabalho é depois das 18 horas, porque durante o dia, pintor na loja, é aniversário de um pintor, é um evento, quer conversar, gravar um vídeo, a gente vive em função desses parceiros que são extremamente importantes para nós. E empresário é isso, né? Trabalhar depois dos 18 é normal. Exatamente. Eu fiz a minha casa inteira com uma textura de vocês lá, da Texturicia, uma de concreto, cimento, né? E o pintor, o Beto, era muito assim... Não, aqui tá em casa, eu vou lá e tal. Eu lembro que eu tive uma viagem no meio da obra e precisava definir a cor. Eu queria uma cor um pouquinho mais clara. E ele, não, eu vejo lá certinho com o Marcelo, pode deixar, tal. Eu sei que eu viajei, eu voltei, minha casa estava pintada. Sabe? Então, isso é diferente. Isso é diferente. Por isso que a do Castro é diferente. E a gente, né, tá nessa caminhada, né? Então, esperamos que a gente traga coisas novas, né? E esteja sempre aí lutando para estar na liderança do mercado aí nesse ramo. E eu conto, né, com todos os parceiros, muitos parceiros. Eu sou muito grato ao Fora do Cubo, que, né, o nosso relacionamento aí desde dos primeiros cursos nos tem trazido muito resultado, né? E eu sou muito abençoado, né, por toda a ajuda que eu tenho. Isso, assim, eu sei que tem a parte da reciprocidade, mas eu tendo a passar para frente o que eu ganho. Às vezes vocês me ajudam com uma coisa que é simples para vocês, eu passo para frente que é uma coisa simples para mim, mas abençoa muito a vida do outro. Né? Minha vida toda foi isso, eu fui ajudado toda a vida e eu quero, né, seguir à frente e adiante nesse aspecto. Eu acho que o segredo da vida é esse. É o que você vai dar, o que você vai doar, o que você vai servir. E a gente serve o outro através do nosso trabalho, através daquilo que Deus deu pra gente, da nossa maior identidade. E é isso, a gente não tem que estar preocupado em o que eu vou ganhar, mas é o que eu posso fazer para servir, né? E eu acho que esse relacionamento é muito bom. E esse relacionamento o Fora do Cubo tem com você e você tem com o Fora do Cubo. E a gente também é muito grato, né, a você e a do Castro. Tá aqui, inclusive, patrocinando o nosso podcast. E a gente valoriza muito. São empresas que se comprometem, né, com o conhecimento, com a distribuição do conhecimento, com a melhoria do mercado como um todo. Então, são empresas que vão além. Então, obrigado por isso e parabéns por isso. Obrigado. Né? E para finalizar, a gente tem uma pergunta, por favor, Denise, para você, a de sempre, que a gente faz para todos os nossos convidados. Então, o Marcelo, imagina você, Marcelo, na sua festa de 90 anos de idade. O que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você? Como você quer ser lembrado? Eu acho que não precisa nem chegar nos 90 anos, né? Se eu conseguir
igual a gente tem falado, é uma forma de poder abençoar as pessoas, começando da minha casa, né? A minha esposa, meu filho, conseguir uma boa educação e abençoar eles com a minha pessoa, não com os bens que eu vou fornecer. E o próximo, eu acho que isso, para mim, é extremamente importante. No final da vida, pode ser hoje, pode ser com 90 anos, né, se as pessoas conseguirem entender esse valor, e não com o objetivo deles verem o Marcelo e, o Marcelo colocar no pedestal, não, mas que eles sejam beneficiados com a minha pessoa, né, com o que eu pude agregar de alguma forma. Aí. Muito bom, meu amigo. Marcelão, obrigado, cara, pelo seu tempo, pelas suas palavras, por compartilhar várias coisas aqui que nem no roteiro tava, né? Porque histórias que nem eu, que sou seu amigo de 30 anos, sabia? Ó, tem coisa aqui que a Rubi até vai falar, mas você nunca me contou isso. Pra quem não sabe, né? Nós somos amigos há 30 anos ou mais, né? E eu também não sabia desses detalhes aí, não. Sim. E foi muito bom, assim, eu estava comentando aqui nos bastidores, poder compartilhar e passar tudo isso de peito aberto, né? E a gente consegue reviver nossa história, reviver o que a gente passou, e isso nos traz uma gratidão maior ainda. Que a gente fica vivendo no nosso dia e não revê a nossa história, né? Uhum. E para mim foi muito legal a experiência. Passou aqui o tempo já acabou faz tempo, mas a história assim estava tão envolvente que valeu muito a pena estar aqui. O tempo voa, né? E é tão gostoso. A gente criou esse quadro aqui no Fora do Cubo que se chama Histórias de Empreendedorismo. Né, que a gente quer ouvir a história por trás daquele empreendedor, né? O que ele viveu, o que ele passou até chegar ali, porque a gente sempre aprende e cresce muito ouvindo histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias. É bom. Né? E obrigado por isso, cases, né? por essa entrega que você, né, trouxe aqui hoje pra gente. Eu que agradeço por tudo. E você que está em casa, não se esqueça de dar o nosso joinha. Se inscrever no canal. Se inscrever nesse canal. E toda quarta-feira, 4 horas, estamos aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar conosco. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até.